Aula específica sobre estomias intestinais e de eliminação. Então, hoje vamos falar um pouco sobre as colostomias, as ileostomias. Então, algumas considerações anatômicas para que a gente consiga entender o mecanismo das técnicas cirúrgicas e as complicações que às vezes possam ocorrer. Então, lembrando do intestino delgado, do duodeno, né? Aqui nós temos 3 porções no intestino delgado, não só o duodeno, mas também o jejunum e o íleo, né? Ele se inicia lá no piloro e termina na válvula iliocecal. Então, nós temos aí um somatório de vários segmentos, onde a gente tem uma noção de que quanto que mede, então, essa porção do duodeno, só o duodeno, né? É importante a gente entender que toda a arcada arterial, ela funciona através das artérias retas, né? E aqui nós temos os esquemas de irrigação dos 3 segmentos do intestino delgado, né? Então, o jejunum proximal, o jejunum distal e o íleo. Então, nós vimos a porção do duodeno, né? Nós também temos a irrigação no duodeno, mas além dele, nós temos todos esses segmentos. E é muito importante a gente lembrar dessa irrigação, porque muitas vezes no pós-operatório de algumas cirurgias nós temos algumas isquemias, e aí a gente pode entender por que que ocorre essa isquemia, às vezes por um clampeamento, né, demorado de algum segmento desses. E já finaliza, né, a parte final, né, então da ampola retal, reto inferior, reto médio e reto superior, e aqui a gente consegue entender também nos casos que posso comentar mais na frente sobre amputação abdômeno-perineal, né? E as consequências que a gente tem para esse procedimento. Finalizando, só para visualizar, então, a irrigação do polo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Então, cada segmento específico tem a irrigação por alguma artéria ali mais próxima. E lembrando também da questão dos linfonodos que estão ali distribuídos, né, e que no tratamento de ressecções, quando eles são extraídos, né, eles podem nos dar informações valiosíssimas de comprometimento ou não daquele segmento. Então, quais são, então, as técnicas mais comuns, né, de confecção de estomia? Uma delas é a estomia em alça, onde nós temos aqui apenas eversão, um recorte transversal, e aí se expõe 2 bocas, né? Então, a gente tem 2 bocas, onde uma vai ser geralmente a proximal, a que vai ter a drenagem do efluente, e a distal, a drenagem de muco ou secreções, né? A depender do caso clínico ali envolvido. Então, aqui nós temos mais 2 exemplos, né, de estomia em alça. Ela tende a ser sempre uma estomia com um maior volume, né, mais projetada. No entanto, tem alguns segmentos, alguns pacientes que acabam tendo ela também de forma plana. Mas caso haja uma hipertensão abdominal, né, um aumento da pressão intraabdominal, ela tem chance de prolapsar com muito mais facilidade do que outros tipos. Aqui nós temos, então, o desenho da estomia terminal, apenas uma boca esterilizada, a demais
do segmento ela é sepultada, né? E aí a gente tem apenas uma boquinha. E em dupla boca, que também é uma técnica bem comum, nós temos geralmente a boca que é a proximal, ela tem uma elevação, uma protrusão maior do que aquela que é apenas a fístula mucosa, para drenagem de muco, né? Até para proteção da pele, ela deve ser bem maior, principalmente nas ileostomias. E aí nós temos algumas outras técnicas que também envolvem a questão da separação, né, desses estomas. Então, nesse caso aqui, uma transversostomia, né, terminal, com uma fístula mucosa, né, em cólon descendente, já na porção mais distal. Existem momentos que é necessário fazer esse tipo de descompressão, né? E aí, por isso, esse modelo de técnica cirúrgica. Então, qual seria a importância de fazer esse manejo perioperatório, né? Então, na assistência pré-operatória, que vai desde o momento em que esse paciente é identificado com a necessidade de um procedimento cirúrgico, né? Já se inicia abordagens físicas, psicológicas e também com atenção social, onde envolve a coleta de dados detalhada, né, para esse procedimento cirúrgico ao qual esse paciente está atribuído, né? O teste de sensibilidade, né, no caso do uso de um equipamento, ele já caiu em desuso, né? Que a gente entende que se a gente faz o teste de sensibilidade, já inicia uma sensibilização àquele material. E também a questão do preparo colônico. Todo mundo vai fazer o preparo colônico, vai depender muito do caso cirúrgico, da necessidade desse preparo, mas hoje em dia nós já temos uma quantidade mais reduzida de pacientes que fazem o preparo colônico. E a importância da demarcação do estômago no pré-operatório. Então, buscar a melhor posição relacionado ao procedimento cirúrgico ao qual foi elencado para tratamento, né? A gente precisa colocar esse estômago na melhor localização para prevenção de complicações posteriores, né? Além disso, nós temos que lembrar a questão do estado nutricional. Aí ele pode apresentar alguns déficits esse paciente, principalmente se for um paciente oncológico, né, do ponto de vista oncológico, que a base clínica dele seja um tumor, é mais difícil de ter um controle, mas é necessário que ele tenha um acompanhamento para que seja um procedimento mais seguro. As habilidades psicomotoras, a destreza manual, a locomoção, também influenciam naquilo que se propõe de cirurgia para esse paciente, né? É observado também as condições da pele abdominal, contorno, musculatura, oleosidade, pilosidade, presença de cicatrizes, para, né, nesses pacientes que precisam de desvios, sejam eles transitórios ou permanentes, seja possível colocar no melhor local que tenha menos complicação no pós-operatório, né? E alguns pacientes no pré-operatório, eles vêm já com uma longa data de acometimentos, por exemplo, na região perineal, né? Como lesões, fístulas, fissuras, entre outros acometimentos. E isso deve ser levado em conta e também ser manejado no pré-operatório. Então, na demarcação, o que é que a gente busca na demarcação? O objetivo principal é prevenir complicações e facilitar os cuidados, né? Então, para a localização daquela estomia, a gente geralmente escolhe uma região de 2,5 centímetros, onde ela vai estar distante entre 4 a 5 centímetros
dos acidentes, dos musculaturas, né, dos locais que possam ter necessidade de proximidade com alguma cicatriz, e assim conseguir ter o melhor local. Então, geralmente, no procedimento, a gente faz sempre dos dois lados, né, a demarcação, porque assim, a previsão cirúrgica, ela é tida como inicialmente uma, mas ela pode ter algumas alterações, né? E isso é importante, o paciente já está preparado para essas alterações, caso elas ocorram. Então, é marcado o porção direita e esquerda, e pode ser de acordo com aquele abdômen, o superior ou o inferior, tá? Sempre fugindo da cicatriz umbilical, da linha da cintura, eh, da prega inguinal, né? Da espinha ilíaca, do rebordo costal e sempre apoiado em cima do reto abdominal, para que evite complicações como retração. Então, quais seriam as indicações cirúrgicas que geralmente ocorrem essa confecção de estomias? As ressecções de tumores, dos mais diversos, de acordo com a parte intestinal a que é cometido, a amputação de reto, que também tem a ver com os tumores, proteção de anastomoses intestinais, no caso das colectomias de origem, por necessidade de origem de polipose familiar, o megacólon, as obstruções intestinais que podem ter tanto ser por tumorações ou por impactação, as complicações da doença diverticular e as emergências das doenças inflamatórias. Além disso, nós temos os traumas de colo reto anal, anomalias congênitas, tratamento de fístulas reto-abdominais, incontinência anal intratável e fins paliativos, né? Bom, na assistência intraoperatória, o objetivo é minimizar a ansiedade e o medo frente ao ato cirúrgico, né? E aí, em relação à parte específica à estomia, né? A gente deve utilizar, levar em conta as características do equipamento coletor que vai ser colocado na sala cirúrgica. Então, a gente escolhe uma base adesiva sintética, né, para a prevenção de lesões, né, aquela que vai ter uma maior adesividade, ser transparente e drenável, para que possa ser feita uma avaliação contínua do que está acontecendo com a presença ou não do efluente que já possa já estar em funcionamento para uma avaliação melhor daquele estado cirúrgico do paciente. Além disso, é objetivo também a manutenção do equilíbrio hemodinâmico e restaurar funções corporais que foram afetadas pela cirurgia, né? Então, além disso, né, quando a gente olha para a estomia, né, aí a gente tem os cuidados específicos, né, a higiene da estomia e da pele peristoma, né, então não usar soluções alcoólicas, degermantes, apenas água, né, para que seja feita essa higiene e possa ser observado esse estoma, monitorar e controlar a quantidade desse efluente, principalmente se for uma ileostomia, avaliar a aderência desse equipamento, né? Pelo menos que ele tenha uma boa aderência até 48 horas, né? Para que seja programada já aquela troca inicial, né? Entre 48 e 72 horas, né? Que faz parte ainda daquela avaliação inicial cirúrgica, da pervividade daquele estoma, né? Da coloração, do funcionamento, né? E caso seja uma ileostomia, atentar aos sinais e sintomas de alterações hidroeletrolíticas. Na assistência do pós-operatório, aí já se inicia um processo de adaptação,
que é aquele processo da transição entre o hospital e a moradia. E então é muito importante que esse paciente já tenha um vínculo com o, o ambulatório, né, a assistência que vai ter no pós-operatório, né? Então, ainda no hospital, a gente deve ensinar as ações específicas para o autocuidado, manejo daquela estomia. Obviamente, ele não vai ter uma apreensão de todos esses conhecimentos tão rápido, né? Mas já é necessário iniciar esse vínculo, essas informações de forma gradativa e encaminhar para outros profissionais, caso haja necessidade. Então, é importante quando eu faça já aquele primeira troca do equipamento, né, após o procedimento cirúrgico, eu deixe bem claro os passos que eu estou fazendo, né, para que o paciente consiga acompanhar, né? Então, a forma como tirei, né, sempre de cima para baixo, porque caso saia alguma coisa nesse processo de manipulação, já cai dentro da bolsa. A limpeza, como que ela deve ser, né? Então, uma limpeza apenas com água, a gente não usa logo o sabonete em seguida, porque é muito difícil de retirar esse sabonete, e isso pode ser um princípio de eh, irritante, né, para aquela pele. O terceiro passo, que é o recorte daquela base adesiva, então medir para que eu consiga fazer esse recorte, fazer o recorte, retirar o protetor, fazer a aplicação da forma contrária, de baixo para cima, e depois o sétimo passo, fazer uma pequena fricção para que haja aderência daquele equipamento. Então, a mensuração pode ser usada, então, a régua. Naqueles casos em que o estômago não é circular, né? Então, você pode, no comprimento, utilizar um tamanho para você saber qual é o tamanho na horizontal e outro na vertical. E aí você consegue unir os pontos para o recorte. Mas sempre tem algumas preocupações que o paciente tem, né? Que ele pensa assim, então, tá saindo cocô pela minha barriga, né? Será que vai cheirar mal, né? Será que as pessoas vão sentir esse cheiro, né? Como que eu vou voltar para aquela roda de amigos? Como que eu vou voltar a trabalhar, né? A questão das idas frequentes ao banheiro, principalmente na ileostomia, né? O que que eu devo fazer, né, para manter sempre saudável aquela pele ao redor do estômago? E eu posso ter a minha atividade sexual retornar, né? Então, são preocupações que deixam esses pacientes mais tensos ainda, né? E, além disso, a questão da alimentação. Eles ficam muito reticentes nessa fase inicial na questão de alimentação. Então, o que que a gente pode ajudar orientando inicialmente? Se for uma ileostomia, a gente pede para que mastigue bem os alimentos, né? E que não coma coisas que sejam em grão, né? Que não seja possível ter uma digestão adequada, porque aí pode ocorrer, então, uma obstrução mecânica do grão ali, naquela ileostomia. E, além disso, orientar, né? Mas isso não exclui que esse paciente possa comer esses alimentos, ele pode comer e pode ir reinserindo eles aos poucos, né? Mas a gente sabe quais são os alimentos que têm formação de gás. Então, brócolis, couve-flor, repolho, né? Nas leguminosas, o feijão, a ervilha, o grão de bico e a lentilha, a cebola crua e o pimentão verde, os frutos do mar, as frutas, o abacate, o melão e a melancia, os ovos, as bebidas gasosas, os doces muito concentrados, né? As frituras, os queijos maturados, o leite e o açúcar em excesso. Então, para evitar a formação de gases, esse paciente deve ter um controle maior em relação a esses alimentos. Nas recomendações gerais, igual eu já tinha falado, é importante que ele coma devagar, mastigando bem, evitar falar durante a mastigação, né? Fazer pequenas refeições, né?
evitar aqueles pratos cheios, né? Evitar mascar chicletes, fumar, né? E pode ir sim introduzindo todos os alimentos aos poucos. Na colostomia, a gente não tem restrição de alimentos. Na ileostomia, a gente tem que ter muita atenção. Então, alimentos que podem soltar, acelerar o, o, o peristaltismo, porque aí eles devem ser limitados, para que não haja, então, uma perda maior de efluente e, consequentemente, uma desidratação desse paciente. Os alimentos que podem ajudar naquela melhora do odor das fezes, né, são os temperos naturais, salsinha, hortelã, erva doce, as frutas, né, o pêssego, a maçã, a ameixa e a banana maçã, chá de ervas como salsinha, salsão, casca de maçã e hortelã, o iogurte natural e a coalhada. Então, eles ajudam a deixar essas fezes com menos cheiro desagradável. E, ao contrário, os alimentos que também produzem cheiro desagradável nas fezes, como o alho cru, o ovo cozido, os peixes, o fruto do mar, carnes em conserva e a cebola crua. Isso não exclui que o paciente não que possa comer, ele pode comer tudo isso, mas ele vai esperar que hajam, então, essas alterações, assim como nele também na gente acontece. A avaliação desse estômago. Então, o que eu tenho que observar? Como que vai ser feita essa higiene pele-peristoma? Então, água morna, com sabonete de uso habitual, o mínimo possível esse sabonete, fazer de forma delicada, enxaguar abundantemente e secar bem essa pele, né? Caso haja pelos ao redor, deve ser removido com tesoura, não se pode usar objetos cortantes, porque aí vai comprometer a integridade da epiderme e prejudica consequentemente a adesividade da base adesiva. Então, no exame físico, eu devo fazer uma inspeção no estômago e pele-peristoma, observar o contorno abdominal, porque ele pode me dizer e informar aqueles que possam ter problemas com aderência de acordo com o contorno abdominal, a localização daquela estomia, as características da estomia, a consistência do efluente e a presença ou não de complicações no estômago e na pele peristoma. Então, quando eu olho para um estômago, o que eu devo observar? Eu vou observar a cor, como que ele está. Na foto em questão, ainda existe o edema, né, que é uma complicação esperada no pós-operatório. A forma pode ser regular ou irregular, né? Ele deve estar úmido e com um aspecto brilhante, né? Se não estiver, há uma necessidade de aumentar a hidratação hídrica desse paciente. O tamanho, qual que é o tamanho em milímetros, né? Nos 2 primeiros meses, ele tende a reduzir consideravelmente, né? Então, sai do procedimento cirúrgico bem edemaciado e nos 2 meses seguintes ele tende a perder todo esse edema e uma regressão no tamanho. Então, é necessário que o recorte da base adesiva acompanhe essa regressão. A protrusão, qual é a protrusão da alça? Num estômago que é com efluente líquido, ela deve e é mais seguro para a pele peristoma que tem uma protrusão maior. Porém, naquela que tem saída de fezes sólidas, pode até ser um estoma plano que não há nenhum problema, né? Geralmente não se tem problema de aderência por conta da consistência daquelas fezes, daquele efluente. E a integridade da mucosa? Ela tem alguma ulceração, tumoração ou granuloma? Ou está sem ulcerações, né? Então, tudo isso a gente avalia. E a questão da seleção da base adesiva, ela impacta bastante com a característica do efluente. Então, de acordo com aquela porção intestinal, nós temos uma característica do efluente. Ela pode alterar? Pode.
Tem várias variáveis que podem fazer com que ela altere. Às vezes tem um ilho terminal, uma ileostomia em ilho terminal, porém não tem jejum, tem só duodeno, né? Então isso faz com que acelere ainda mais o trânsito e ele se torne mais líquido ainda, né? Ou então é uma colostomia indescendente, porém foi removido durante o procedimento cirúrgico todo o transverso. Então, vai ser uma colostomia que ela já vai ter uma consistência pastosa, de líquida pastosa, ela não vai ser mais uma colostomia formada, né? Com efluente formado. Então, via de regra, né? Se não houver ressecções a mais naquele intestino, na ileostomia, ele vai ter uma característica líquida pastosa, assim como na colostomia ascendente, no transverso, pastosa a semiformada e na colostomia descendente, semiformada a formada. Então, caso hajam complicações, como eu devo tratar essas complicações, né? Então, primeiro eu tenho que entender quais são as complicações que podem ocorrer. Então, no caso da ileostomia, nós temos as diarreias, que aí vão levar ao déficit de potássio, déficit de vários eletrólitos, como magnésio e vitamina B12, pode favorecer a litise urinária e até a insuficiência renal aguda, nos casos de uma desidratação. Nas complicações mecânicas, o que é esperado? O edema, dependendo da técnica cirúrgica e da pressão intraabdominal, pode haver um prolapso já numa fase mais precoce, tá? Obstrução, geralmente obstrução mecânica, isso tem a ver com alimentação, pode ocorrer uma dermatite peristoma, pode ocorrer uma retração e é mais comum naqueles pacientes obesos, onde nós temos uma dificuldade maior de que a alça chegue na pele, né? Podem ocorrer abscessos e até mesmo separação mucocutânea. Então, falando da dermatite, que é a ocorrência mais comum, né? Geralmente ela vem por uma agressão, né? Aquela pele que altera seu pH. Então, o uso de sabões, o trauma físico, uma limpeza muito vigorosa, levam a essa alteração, né? E aí leva também até infecções na pele, né? Porque desencadeia aquele processo inflamatório local, né? E permite que essas substâncias se estendam na irritação daquela pele. Então, nos tipos de dermatite, nós temos a dermatite irritativa, que tem a ver com substância, dermatite por cândida, que tem muito a ver com o excesso de umidade e o manejo inadequado, e a dermatite de contato, que tem muito a ver com o contato do próprio efluente na pele, né? E o piodema gangrenoso, que já é uma variante infecciosa. Então, na dermatite, por que que ela ocorre? Ela pode ocorrer pela falta da localização adequada daquele estômago, então não foi feita uma demarcação. Pelo tipo do efluente, então é mais comum nos efluentes que são mais líquidos. É a técnica utilizada na confecção, então o estômago que é líquido, né, que tem um efluente líquido, ele precisa ter uma protrusão maior, né? Então isso já evita a chance de dermatite. E outras complicações associadas, como a fragilidade da parede abdominal, a idade, a dobra cutânea, né? Então, tudo isso contribui para a ocorrência da dermatite. Além disso, o equipamento mal adaptado, né? Foi selecionado um equipamento que não foi o equipamento mais correto para aquele paciente, por uma série de avaliações, né? Ou ainda o recorte está inadequado, né? Recorte está muito maior e tem exposição da pele, ou ocorrem trocas frequentes daquele equipamento, né? Ou até mesmo o uso de produtos não indicados. Então, tudo isso contribui para a ocorrência da dermatite. Uma vez tendo a dermatite, é um passo para chegar na ulceração. Então, aqui nesse estoma, a gente vê que a pele está acima do estômago,
né? Tá já ulcerada, então precisa tratar, né? Como é uma ulceração, precisa diminuir a umidade, então a gente usa barreiras de pó, tira o excesso, e aqui, como o estômago está lá embaixo, é necessário que se use uma convexidade para que aumente a protrusão desse estômago, né? E evite, então, o contato desse efluente na ulceração que já se formou para que assim ela cicatrize. E a mesma coisa nesse estômago. Ah, mas tem uma protrusão? Tem, mas é pouca, né? E a boquinha dela está direcionada para baixo, o que facilita, então, o desgaste mais precoce dessa base adesiva e infiltração. Dermatite alérgica, né? Vejam que onde tem a base adesiva com resina de hidrocoloide não tem a dermatite, e aqui é uma dermatite muito comum em pacientes que usam equipamento que tem aquele adesivo microporoso, que inicia, né, pela umidade que fica retida ali e pode piorando essa dermatite. Aqui acabou ficando fora do local, mas é uma necrose de estômago, né? Inicialmente a gente vai avaliar, manter um equipamento transparente e avalia o processo de pós-operatório, redução de edema, para ver se vai precisar ou não confeccionar, né? Então, nesse caso, ainda precisa aguardar. Como é que a gente sabe? Fazendo o toque nesse paciente, a gente sabe se dentro está úmido ou não. Se tiver mais ressecado, realmente tem que ir para uma abordagem cirúrgica. Aqui uma dermatite em resolução, por isso nós temos esse tom de pele mais violáceo. E também a questão das fístulas, né? Aqui foi uma apendicectomia, onde foi construída uma ileostomia em cima da ferida operatória. Obviamente, isso ia acontecer, né? Então, aqui a gente consegue ver o trajeto fistuloso, e aí precisa manejar essa lesão e adaptar o equipamento. Não dá para ficar sem o equipamento, mas isso é possível fazer o curativo com adaptação desse equipamento e com a drenagem dessa fístula conjuntamente com a ileostomia. Mais alguns exemplos, só que aqui já não é na pele, é no próprio estômago, né? Então, pela inflamação persistente no pós-operatório, são pacientes que faziam uso de corticoterapia. Então, a gente tem, além da boca, né, da estomia, também tem drenagem por dois orifícios aqui. E esse outro por esse orifício aqui. E, além disso, a gente pode encontrar aqueles casos de implante neoplásico, né? Então, aqui a gente observa o implante neoplásico, né? A gente precisa, para adaptar o equipamento coletor, proteger, cobrir essa lesão, para que haja uma adaptação e não tenha um crescimento tão rápido, né? Mas dá tranquilo para manejar. Então, lembrando que essas lesões, elas surgem já na fase final da vida desses pacientes, né? Então, a literatura aponta que sejam em torno de 6 meses antes do seu falecimento. Então, os casos da hérnia paraestomal, aqui nós temos, né, uma estomia em alça com prolapso associado também a uma hérnia. Aqui uma urostomia também associada a uma hérnia. A gente tem a opção das calcinhas, cinta ou da própria cinta para conter as hérnias. A cinta aberta, nesse caso aqui, não seria muito indicado porque vai estimular o aumento do prolapso. Então, nesse caso aqui, o ideal era uma cinta fechada mesmo. Separação mucocutânea, né? Então, tem uma abertura que precisa ser fechada para que o cocô que sai não entre nessa abertura. É a mesma coisa dessa forma. Então, a gente faz o curativo de acordo e o recorte do equipamento de acordo com o tamanho da estomia. Então, essa parte ela vai ser tratada, mas não vai ficar em aberto, para não ter, então, o retardo dessa cicatrização ou a piora.
Necrose e distomia novamente. O que é importante? É fazer o toque, visualizar essa pervierdade, né? Caso, né, isso aqui tudo já está morto, ele vai soltar e a gente retira. Caso estiver tudo bem com a boca, não há necessidade de uma abordagem em centro cirúrgico. Mas caso isso não seja o que esteja acontecendo, é necessário fazer uma nova abordagem. A lesão pseudoverrucosa também pode ser encontrada, que é uma urostomia, e o grande problema dessa lesão pseudoverrucosa foi o recorte inadequado, né? Então, a gente sabe que a maioria dos recortes, o pessoal recorta no último. Então, era o que era feito, recortava no último e o contato durante vários anos nessa pele fez com que o paciente evoluísse com essa lesão pseudoverrucosa. Além disso, nós podemos ter a ocorrência dos granulomas, aqui a gente vê 3 granulomas, né? Nesse caso aqui, eu utilizei a ATA para poder, a 90%, para poder cauterizar esses granulomas. Em 4 aplicações, eles regrediram totalmente. A retração e a estenose, esse é um caso bem complexo, paciente muito abordada, já com o abdômen congelado, né? Estomia já com ulceração, a estomia está aqui embaixo, né? Então, tem ulceração aqui na borda, o que causa dor, e o manejo é tentar subir ao máximo essa estomia, e tentar que haja, então, uma cicatrização melhor para que se desprendam essas aderências, né? E é preciso que a gente entenda um pouquinho sobre os equipamentos dos adjuvantes para poder manejar esses pacientes, né? Então, quais são as qualidades essenciais desses equipamentos? Proporcionar segurança, proteção, conforto, ser prático e economia. A literatura traz alguns exemplos do que já a história nos mostrou, né? Então, às vezes a falta de acesso, como esse caso, e aquilo que já foi utilizado um dia. Mas hoje a gente já evoluiu, né? A gente tem diversos equipamentos coletores e isso faz com que a gente também tenha diversas opções para poder tratar e prevenir complicações. Então, aqui, equipamento coletor de 2 peças, né? Equipamento coletor de 1 peça, aqui no caso um equipamento para colostomia ou ileostomia, aqui urostomia. As convexidades, né? Sempre que a gente está trabalhando com convexidade, é muito importante para que haja a efetividade dessa convexidade, o uso do cinto. Caso contrário, o paciente vai ter muitos acidentes com o uso da convexidade. Então, os equipamentos adjuvantes. Então, nós já vimos que pode ser de 1 a 2 peças, né? Deve proporcionar uma coleta, um armazenamento e um controle de odor adequado. Ela pode ser fechada ou drenável, ela pode ser transparente ou opaca, e todos os equipamentos de urostomia no mercado, eles também possuem o sistema de anti-refluxo. Então, a base adesiva, ela vem com o intuito de aquela barreira de hidrocoloide, de vários outros constituintes, ela contém, né, ela tende a preservar a integridade da pele peristoma, do contato daquele efluente que ali está saindo, e ainda tratar a pele lesada, né? A composição, geralmente, ela envolve polímeros hidrofílicos e hidrofóbicos. Ela pode ser associada ou não ao adesivo microporoso, pré-cortada, recortável ou moldável, plana e convexa. Hoje, né, a gente vê muito, às vezes em evoluções,
trocado a bolsa de Caraia. Hoje o que a gente tem não é mais esse adesivo de Caraia, o adesivo de Caraia é esse aqui. Nós temos um adesivo de resina sintética, à base de hidrocolóide, gelatina, pectina, outros constituintes. Então, quando eu faço esse tipo de evolução, eu devo relatar como troca da base adesiva ou do equipamento coletor, e não da bolsa de Caraia, porque nós efetivamente não temos ela disponível mais aqui. Então, o que que são esses polímeros hidrofílicos? São os hidrocoloides, as substâncias naturais que são altamente solúveis e que se dispersam na água, aumentando a viscosidade na base adesiva e impedindo que essa umidade fique na pele. Geralmente, eles são extraídos de plantas, algas marinhas, produzidos por tratamento químico ou enzimático com amido e celulose, né? E aí nós temos o exemplo da caraia, a gelatina, a pectina e o amido de batata. Lembrando que a resina de caraia, ela não está disponível para a gente aqui no Brasil, não. Tem apenas uma empresa que distribui lá fora e são já material mais limitado, né? Pela própria evolução da base adesiva. E os polímeros hidrofóbicos, que são substâncias sintéticas que não se misturam em água, né? É, e aí é um tipo de borracha sintética ou elastomérica, que é esse PIB, que contém o PIB e o CIS, né? Que são essas duas soluções, que proporcionam a aderência daquela base adesiva. Então, esses equipamentos e adjuvantes, né, são confeccionados e variam de apresentação, mas todos eles têm esses dois elementos, tá? O PIB e o CIS, porém em quantidades diferentes, o que proporciona essas variedades de base adesiva, né? Isso provoca diferenças nas propriedades físicas daquele protetor cutâneo, envolve a questão da resistência, elasticidade, absorção, a umidade e adesividade do mesmo, tá? Por isso a gente vê vários equipamentos, mas com características diferentes. Então, quando eu escolho um equipamento e um adjuvante, eu quero um bom desempenho, quero uma segurança desse equipamento, uma proteção, conforto e um controle intestinal. Então, eu tenho esse objetivo, né? Quanto ao desempenho, né? Então, eu tenho os guias de mensuração para obter as medidas e as formas da estomia, né? Eu tenho os discos e anéis de convexidade para trabalhar com estomia plana, retraída, ou até mesmo localizada em pregas cutâneas ou irregularidades cutâneas. E eu tenho o cinto elástico, que é ajustável e que me permite aumentar a segurança para esse paciente, né? Quando a gente está falando da proteção da pele, aí nós temos diversos resinas e diversos polímeros e barreiras que me proporcionam isso. Então, a tira, o pó, né, a placa, o polímero de acrílico, as barreiras de silicone, o polímero de acrílico não alcoólico. Então, tudo isso são adjuvantes que vão me proporcionar ou permitir tratar alguma lesão, ou até mesmo prevenir. E o conforto, né, desses pacientes estão relacionados ao uso de desodorantes líquidos que a gente tem disponível no mercado, ao filtro de carvão, que ele pode ser avulso ou acoplado, ao espessante para um efluente mais líquido, né? Aos removedores de adesivo para facilitar a remoção daquela base adesiva, ao coletor urinário de perna, no caso das urostomias, para que seja utilizado durante a noite, para que evite esse paciente de precisar levantar, né? E isso ajuda bastante, tanto o de perna quanto o noturno, para esse descanso e esse conforto daquela pessoa. Quanto ao controle intestinal,
a gente pode utilizar a irrigação intestinal, né? Que a gente tem a bolsa irrigadora, que é essa aqui, o tubo de extensão, a extremidade colônica, a manga drenadora, as presilhas e fechamento, o cinto para ajudar a fixar no suporte. Então, isso permite que aqueles pacientes que têm indicação para fazer uma irrigação intestinal, eles possam fazer e ter uma melhor qualidade de vida. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês sobre esse conteúdo, de uma forma bem resumida, mas que já dá para vocês terem uma noção melhor do contexto total.